Bom, pessoal, nesse segundo vídeo, eu já quero falar pelo que eu vivenciei ontem. Ontem foi um dia, assim, extraordinário, porque conheci uma pessoa, não estou autorizado ainda a revelar o nome, porque ele está preparando melhor para poder atender uma porcentagem maior de pessoas, porque ele não tem o meio ainda de atender as pessoas. Mediante a isso, ele está se preparando mais, questão física, né, estrutura, condições, enfim. Está montando um laboratório, né, para que possa atender as pessoas. Mas o que foi incrível ontem? Me trouxe um monte de respostas que ninguém jamais tinha me dado ouvido ou que conseguiram me dar as respostas, né? E fazendo uma analogia do que acontece. A doença esclerose lateral amiotrófica, eu posso fazer analogia a um computador da minha área, que está com defeito. A gente não sabe. Quando o computador simplesmente dá aquela tela azul lá do Windows, faz pam, tela azul do Windows. Você não sabe se é memória, você não sabe se é vírus, você não sabe se é um capacitor, você não sabe se é um CI, você não sabe se é um processador, você não sabe se é uma placa de vídeo, você não sabe o que é nada. Para achar o que é isso, você tem que vir mapeando tudo para localizar. Defeito sistêmico. E a mesma coisa é a esclerose lateral amiotrófica, no meu entendimento. Defeito sistêmico. Por algum motivo, seja estresse, depressão, uma alimentação ou um pequeno conjunto disso tudo, gerou um defeito sistêmico. Por que ela é tão individualizada? Cabeça, falta, pode ter parado de produzir um aminoácido, falta de produção de uma proteína ou produção tóxica de alguma proteína. O fígado às vezes não está metabolizando, às vezes, determinada proteína ou ajudando a quebrar determinada molécula. Bom, enfim. O que aconteceu comigo e que, sem eu dizer nada da minha vida, esse senhor ontem me trouxe um monte de respostas. Eu, antes de ter o diagnóstico, eu comecei a ter um problema intestinal muito sério. Muito sério. Era uma diarreia incrível. Uma diarreia incrível. Sabe? Aí começava a evacuar sangue, começava a evacuar uns negócios esquisitos. E por várias vezes me chamou a atenção que saía como se fosse uma secreção, um catarro. E eu olhava assim e falava assim, que é isso, gente? Tô doida, esse trem tá esquisito demais. E aí, ontem, conversando com esse senhor, ele disse para mim o seguinte: Ricardo, veja bem, tudo começou no intestino. E já é uma ideologia de que tudo começou no intestino de alguns estudiosos, né? Inclusive, quem recuperou da doença começou fazendo um trabalho no intestino, desintoxicando. O protocolo do Sérgio Rios é claro, claramente desintoxicou o corpo, melhorou a flora intestinal, melhorou o estômago, melhorou a alimentação. Então, o que aconteceu comigo?
E eu não tinha dito isso, nada disso para ele. Que eu passei por esse processo. Eliminei o muco que isola as fezes da parede intestinal que isola da corrente sanguínea. Foi quando eu colocava aquele catarro branco, aquela coisa esquisita para fora e não sabia o que era aquilo. Quando eu eliminei aquilo, houve a inflamação da parede. Quando a parede inflama, ela abre os poros. E aí chega a fezes. Quando chega a fezes, contamina o sangue, pelo que vocês conhecem aí dos radicais livres, a sujeira, né? Foi pro sangue. E aí, literalmente, o que eu tenho na cabeça? Merda. Cocô na cabeça, literalmente. Porque com o meu sangue contaminado, circulando pelo corpo, prejudicou o fígado e foi parar contaminando a cabeça também. Né? Então quer dizer o quê? Que realmente aquilo que o Sérgio Rios disse, ou aquilo que aquela outra pesquisadora daquele livro Todas as Doenças do Mundo, quando ela fala da ela, que a nossa doença pode ser causada por uma bactéria ou um parasita, pode ser verdade. Porque as coisas foram encaixando muito perfeitamente. Muito perfeitamente. Né? O Sérgio Rios, de uma forma romântica, usando de salsinha, bicarbonato, enfim, ervas, o que ele fez? Ele purificou o corpo dele. Eu hoje, no dia 16, eu comecei a purificar o meu corpo utilizando uma técnica mais científica, que é produzida por esse senhor que é estrangeiro, mas que tem um grande conhecimento na área de bioquímica. Porque, todo respeito a neurologista e tal. Eu acho que um bioquímico ele tem condições nesse momento, né, a menos que seja pesquisador, né, claro que tem pessoas e pessoas. Eu estou falando os generalistas, médicos generalistas. Eu acho que hoje um bioquímico, um pesquisador bioquímico tem condições melhores de nos dar informação do que um médico generalista. Porque talvez tenha um interesse químico ou científico do mundo. E outro detalhe, os primeiros médicos do mundo foram químicos, né? Que os alquimistas, né? Então, já começa por aí. Que eram os magos, né? Aquela história lá toda. Então, eram os alquimistas. E hoje tudo é química, de fato, né? Tanto é que não é médico que desenvolve remédio. É um farmacêutico, é um químico que passa para o médico e fala só, usa isso para isso. Aí é o seguinte, pessoal, quanto menos mais. Quanto menos mais. Por quê? O seu corpo já está saturado dessas substâncias. Então não adianta mais você ficar ingerindo substância, porque ela não vai fazer efeito. São duas observações nisso. Tem uma teoria de que tem uma bactéria ou parasita chupando
toda a vitamina do seu corpo, toda a suplementação. E tem a teoria mais provável que seja. Seu corpo já não está conseguindo mais suportar essa quantidade de produto. Para mim, essa segunda é a mais possível. Uma coisa interessante, quando você mexe com alguma coisa muito sistêmica dessa forma, você precisaria de um acompanhamento muito próximo. Um exemplo que nós temos é na Fórmula 1, carro de corrida. O carro está lá dando volta, dando volta, dando volta, dando volta na pista. Daqui a pouco o cara lá na fábrica liga pro piloto e fala assim, ó, para de acelerar. Aí o piloto fala assim, ah, mas por quê? Por quê? Porque eu estou acompanhando a sua máquina, e a sua máquina, se você continuar fazendo isso, ela vai explodir. Para de pisar no freio na curva tal. Por quê? Porque se você continuar fazendo isso, ela vai explodir. Isso chama telemetria, né? Na informática, nós temos isso também, né? Nós temos programas que ficam mapeando e rastreando se um servidor cai, o outro tem que assumir e tal. Então, nós temos isso. E na medicina? Algum dia, algum médico chegou e falou assim, vamos fazer um prontuário seu e vamos entrar com essa medicação e ver se deu esse resultado. Vamos entrar com essa outra medicação depois dessa e chegar a esse resultado. Comigo não. Comigo nenhum, nada fez. Então não tem como dar certo, gente. Não tem como dar certo. Se não tiver um acompanhamento, se não tiver uma linha de raciocínio muito bem posicionada, não tem como dar certo. Por quê? Porque é sistêmico. A gente não sabe ao certo o que causou. Né? Então, a proposta desse tratamento é um acompanhamento sistêmico. E eu estou iniciando esse acompanhamento sistêmico por uma coisa muito simples. Medindo o pH da minha saliva, pH da minha urina, todos os dias, com uma fitinha que custa R$51. Por quê? Porque se meu corpo já estiver alcalinizado, que remédio que vai fazer efeito? Nenhum. Né? Então, pessoal, vem aí, mais uma vez, essa questão do individualismo dessa doença. Agora, você tomar um cogumelo juba de leão, o Lion's Mane, não vai te prejudicar em nada. Você tomar um Túdica também não vai te prejudicar em nada. Um cannabis também nada. Porque são produtos naturais. Cogumelo juba de leão, por exemplo, ajuda a criar células do cérebro, ajuda ligações nervosas. O cannabis ajuda a deixar a pessoa mais tranquila. Entendeu? Eu até brinquei que vários amigos meus que usam o cannabis não tem doença nenhuma, não tem problema nenhum, porque é uma pessoa que tem uma vida mais cannabis. Entendeu? Por que eles brincam assim, que quem toma cachaça nem resfriado pega? Tem um motivo. Né? Então, pessoal, comecei, tá? Esse
essa intervenção aí é feita também de uma forma natural. O próprio Dr. Akari, em uma live dele, ele comentou que acredita que a resolução para a esclerose lateral amiotrófica esteja em coisas baratas, mas que jamais vão ser estudadas, porque se não for caro, a ciência não deixa ir para frente. Esse foi o primeiro passo. Então, aquilo que não é caro, eles não estudam. Por quê? Porque não vão ter rendimento. E pessoas como esse gringo aí que está tentando me ajudar, que querem o bem da humanidade, às vezes são até perseguidas pela indústria. Porque eles não têm interesse de colocar uma medicação para que te cure. Observem, todas as pesquisas nacionais sobre esclerose lateral amiotrófica estão nas federais. Pensem, por que saiu a vacina do coronavírus tão rápido? Porque sabia que ia dar dinheiro. E foi altamente esclarecedor quando, em uma live do Akari, ele comentou que não esperem pesquisas em cima de remédio barato. Isso não haverá. Agora, sendo assim, se formos avaliar, o que adianta você gastar R$800 importando um negócio desse aqui, se o seu corpo já estiver alcalinizado, saturado, e isso aqui já não está fazendo efeito? Então, pessoal, não estou dizendo que é para todo mundo seguir, cada um segue a sua cabeça, faz o que quiser fazer. Mas que as coisas foram encaixando, elas foram encaixando. E em cima de uma história de vida minha. E o mais interessante é que várias pessoas perguntam: Ricardo, o que você toma? Ricardo, o que você toma? O que eu devo tomar? Que não sei o quê. Eu falo, eu tomo isso, isso e isso, eu tomei isso, tomei aquilo. Não quer dizer que vai dar certo. Mas quando a coisa já começa a criar uma lógica, por que uma lógica, gente? Porque nós já tivemos vencedores. O mais conhecido, o Sérgio, que seguiu um raciocínio dele, mas em cima da lógica de desintoxicar o corpo. Desintoxicou o corpo, agora vamos achar qual que é o meio de ligação que está faltando. E para isso é necessário um acompanhamento muito próximo. É você entrar com a medicação e ver se aquela medicação ela foi processada pelo corpo de forma correta. É você ensinar ao seu corpo a metabolizar de forma diferente um outro subproduto. É isso que está acontecendo. Pessoal, o vídeo já está ficando longo, tá? Um abraço a todos aí. E eu vou postando a cada 15 dias se eu estou tendo algum resultado com essa nova empreitada aí, tá? Não é remédio, não é nada alopático, é um negócio super natural, é um
É um produto assim, que chega a ser até besta, né? E que é uma das coisas que o Sérgio Rios disse lá na live dele. Só que comprovado por uma teoria científica. Totalmente científica. Abraço.